Salve Horizon! Hoje vamos estudar o que é o vetor gradiente e o seu significado. Bora lá? Antes de existir o gradiente, existia uma pergunta simples, tão simples que qualquer pessoa consegue entendê-la. Imagine que você está caminhando sobre uma colina, você para, olha ao redor e então pergunta: para que lado a subida fica mais íngreme? Hoje responderemos essa pergunta com uma única palavra: gradiente. Mas para chegar até ela, a matemática precisou percorrer um longo caminho. Onde tudo começou. A história começa muito antes dos gradientes, muito antes das superfícies, muito antes das derivadas parciais. Ela começa com algo extremamente simples: uma curva. Durante séculos, matemáticos, físicos e astrônomos tentaram entender uma ideia fundamental: como as coisas mudam. Galileu observava corpos caindo, astrônomos observavam planetas e engenheiros observavam movimento. Todos faziam, no fundo, a mesma pergunta: se uma quantidade está mudando, quão rápido ela muda? Foi dessa pergunta que nasceu a derivada. A derivada mede mudança. Ela observa uma curva e pergunta: se eu avançar um pouquinho, a função sobe? Desce? Ou permanece praticamente igual? Durante muito tempo, isso pareceu suficiente. Mas então a matemática encontrou um problema maior. As funções deixaram de ser linhas e passaram a ser superfícies. De repente, a matemática já não estava olhando para uma estrada, estava olhando para uma montanha, uma paisagem inteira. E isso mudou tudo, porque numa curva existe apenas um caminho, mas numa superfície existem infinitos. Se estou aqui, posso seguir para a direita, posso seguir para a esquerda, posso seguir para frente, posso seguir para trás. Posso seguir em qualquer direção intermediária. Então surge uma nova pergunta. Não mais como a função muda, mas como ela muda em cada direção possível. Imagine uma vaca caminhando por uma colina. Ela não conhece cálculo, não conhece coordenadas, não conhece derivadas, ela simplesmente anda. E esse é exatamente o problema, porque a vaca não anda apenas para a direita, nem apenas para frente, ela anda para onde quiser. E então percebemos algo. As derivadas parciais respondiam apenas duas perguntas, mas a vaca podia fazer infinitas. Cada direção possível produzia uma inclinação diferente. Cada caminho contava uma história diferente. A superfície era muito mais rica do que imaginávamos. Durante algum tempo, isso parecia um desastre, porque existiam infinitas direções, e ninguém queria criar infinitas derivadas. Então surgiu uma pergunta melhor, uma pergunta muito mais profunda. E se todas essas inclinações fossem apenas manifestações de uma única coisa? E se existisse um objeto capaz de resumir todas elas? Durante anos, as derivadas parciais pareciam independentes, mas não eram. Elas eram partes de algo maior, peças de um mesmo mecanismo. Até que finalmente surgisse o gradiente. O gradiente nasceu quando os matemáticos perceberam que as inclinações da superfície podiam ser reunidas num único vetor. Não era apenas uma coleção de números, era uma direção privilegiada, uma direção especial. Porque entre todos os caminhos possíveis, existe um que sobe mais rápido que todos os outros, e é exatamente para lá que o gradiente aponta. Essa é a sua interpretação mais profunda. O gradiente é a bússola da subida máxima. Se você estiver perdido numa montanha, se quiser ganhar altitude o mais rápido possível, é ele quem mostra o caminho. Agora, imagine observar a montanha de cima, não enxergando sua altura, mas apenas seus contornos. Surgem, então, as curvas de nível, linhas que unem pontos com exatamente a mesma altitude. É como nos mapas topográficos, cada linha representa uma altura. Cada curva representa uma região onde nada sobe, nada desce. Tudo permanece igual. E agora, a vaca retorna à nossa história. Imagine que a vaca queira caminhar sem subir, sem descer, sem ganhar altitude, sem perder altitude. O único caminho possível é seguir uma curva de nível, porque todos os pontos daquela curva possuem exatamente a mesma altura. Ela anda, continua andando, e algo extraordinário acontece. O gradiente jamais aponta para a direção em que ela está caminhando. Jamais, porque o gradiente quer subir. A vaca escolheu permanecer na mesma altura. Elas representam intenções opostas, e é por isso que se cruzam em ângulo reto. O gradiente é sempre perpendicular às curvas de nível. Sempre. Não por coincidência, mas por necessidade. Agora, substitua a vaca pela água. A água não quer permanecer na mesma altura, ela quer descer, e descer o mais rápido possível. Se o gradiente aponta para a subida máxima, a água segue exatamente na direção contrária. Ela procura a queda máxima.
É quase como se a superfície estivesse constantemente revelando duas histórias. Uma para quem deseja subir, outra para quem deseja descer. O gradiente conta a primeira, a água revela a segunda. Mas existe um caso ainda mais curioso. O que acontece quando o gradiente desaparece? Quando ele vale zero. Nesse instante, a superfície fica estranhamente silenciosa. Ela já não aponta uma direção privilegiada. Não indica uma subida, não indica uma descida. Pode ser o topo de uma montanha, pode ser o fundo de um vale. Pode ser algo ainda mais estranho. Mas, naquele instante, a inclinação imediata desapareceu. É como se a paisagem parasse por um momento para pensar. A derivada nasceu para medir mudança. As derivadas parciais nasceram quando uma única direção deixou de ser suficiente. As curvas revelaram a geometria escondida das alturas. A vaca mostrou que o mundo não caminha sobre os eixos coordenados. E o gradiente surgiu para unir todas essas ideias. Um único vetor, uma única direção, uma única resposta para uma pergunta extremamente antiga. Se eu estiver aqui, para que lado a subida fica mais íngreme? Essa resposta recebeu um nome: gradiente.